Olá, pessoal. Nesta aula a gente vai continuar a discussão desses efeitos eletromagnéticos na matéria. Na primeira aula discutimos um pouquinho mais das relações constituintes, depois na outra, eletrodinâmicas não lineares. E aqui a gente vai fazer uma outra discussão que é ondas eletromagnéticas em plasma. Essa aqui é a primeira parte de 3 aulas. E nesse caso, vamos estudar a situação eletrostática e obter a relação de dispersão de Trivial-Peace-Gold. Então, vamos lá. Dá um zoom aqui para melhorar a visualização. Então, como eu disse, os objetivos aqui é esses, o caso eletrostático, e obter a relação de dispersão correspondente. E numa primeira abordagem, a gente tem algumas hipóteses simplificadoras que ajudam bastante, e mesmo assim já tem bastante contas com relação nesses casos. Aqui a gente vai focar na eletrodinâmica de Maxwell, é uma primeira abordagem, e a situação de plasma frio, onde a gente tem elétrons em um fundo de íons homogêneo e fixo, e vamos desprezar uma série de efeitos, entre eles o efeito de colisões, efeitos relativísticos, grandes amplitudes, efeitos quânticos e também de temperatura. Mesmo com todos esses efeitos sendo desprezados, a gente vai ver que já tem bastante contas, né? E recordando aqui as equações de Maxwell no Sistema Internacional de Unidades, a gente tem as equações homogêneas, rotacional de E é menos o dt de B, que é a lei de Faraday, ou seja, a indução, lei da indução. O divergente de B é igual a zero, a lei de Gauss para o magnetismo, dizendo que não tem monopólios magnéticos. E as outras equações não homogêneas, que é o rotacional do H, é a corrente, derivada temporal do D, lei de Ampère-Maxwell, e divergente de D igual a densidade de cargas livre, que é a lei de Gauss. Essas aqui são as equações não homogêneas. Como a gente vai ver mais para frente, o caso de plasma tem um adicional. Em outras aulas, a gente viu que na matéria tomava-se a corrente igual a zero, a densidade de carga igual a zero, e especificando os vetores constituintes, né, o H e o D, a gente conseguiu obter os modos de propagação. Já na situação de plasma, aparece uma outra coisa diferente que a gente vai comentar mais para frente, que é você precisa ainda especificar outras equações envolvendo a velocidade do fluido e a densidade de carga, densidade de portadores de carga, que são outras equações. Então essa é a uma das diferenças que tem, né? Vamos seguir. Então, como a gente já tinha comentado em outros momentos, no caso da eletrodinâmica de Maxwell, você tem que o D é o E0E e o H é B sobre μ0. Esses E0 e μ0 são as permissividade e permitividade no vácuo, tal que 1 sobre a raiz quadrada deles é a velocidade da luz no vácuo, que a gente denota por C. E aí vem a primeira hipótese, que é a aproximação de pequenas amplitudes. A gente vai assumir que o campo elétrico é um delta de E, aproximadamente um delta de E, e o B é aproximadamente um B0 mais uma pequena flutuação delta de B, onde esse B0 é interpretado como o campo magnético de fundo de equilíbrio
ele é considerado sendo uniforme e constante. Uniforme ele é igual em todo o espaço e constante ele não muda no tempo. A gente vai ver que isso simplifica bastante as situações. E a hipótese, ou seja, a aproximação de pequenas amplitudes, significa que toda hora que aparecer um delta ao quadrado, por exemplo, delta E ao quadrado, delta B ao quadrado, ou produto escalar entre eles, isso aqui a gente vai tomar como sendo aproximadamente zero. E a hipótese de ondas eletrostáticas é justamente você tomar a flutuação do campo magnético sendo igual a zero. Neste caso, a gente tem que a lei de Ampère-Maxwell ela acaba não sendo relevante, porque o vetor H não será utilizado. A gente tem, só voltando aqui rapidamente, que a gente está assumindo equações de Maxwell. Então, o H é B sobre μ0. Mas, por sua vez, o B é B0 mais delta de B. O delta de B igual a zero, e isso aqui fica sendo uma constante. Então, o vetor H, nesse caso de ondas eletrostáticas, ele acaba não sendo dinâmico. Então, a equação dele não é relevante na descrição. Quando você considerar delta de B diferente de zero, que vai ser nas próximas aulas, daí a gente vai utilizar essa equação. Então, o que nos interessa aqui, essencialmente, é a lei de Gauss para o eletromagnetismo, que diz que o divergente de D é igual à densidade de cargas. E no caso de plasma, a gente especifica a densidade de cargas, ela é a carga elétrica vezes N0 menos N, onde aqui no caso de Maxwell, D é aproximadamente ε0 vezes delta de E esse N0, vamos definir aqui, como disse, é a carga elétrica, então a carga do elétron é menos E. N é a densidade, é interpretado como o número de portadores de carga. E aqui também a gente faz uma aproximação, que é a densidade é aproximadamente N0 mais delta de N, onde esse N0 é a densidade de fundo, de equilíbrio, como sendo uniforme e constante, e esse delta de N é sendo uma flutuação. Novamente, a gente vai fazer a aproximação de pequenas amplitudes, então tudo que envolver o delta de N ao quadrado ou o delta de N vezes o delta de E também vai ser zero. E aqui vem como eu comentei, né? A gente tem que ainda, além das equações de Maxwell, colocar equações do meio, no caso do plasma. A gente, com as nossas hipóteses que foram feitas de aproximação não relativística, sem colisões, etc., sem efeitos de temperatura e quântico, a gente tem essas duas equações, a derivada temporal do número de portadores mais o divergente do NU, e a outra que é a derivada do U mais o escalar gradiente vezes U menos E sobre M E mais U vetor B, onde esse U é o campo que descreve a velocidade do fluido de elétrons e M é a massa do elétron. A gente vê que, por exemplo, nessa equação aqui, esse lado direito é vamos dizer assim, a força de Lorentz. E além disso, tem algumas hipóteses adicionais que foram colocadas aqui. A primeira é que os íons são considerados infinitamente massivos, que é considerar apenas uma única espécie no plasma, só o elétron, né? Os íons são fixos. Essa aproximação é boa quando você está considerando grandes frequências. A segunda, a gente também vai fazer uma aproximação no campo de velocidade. A gente vai assumir que U é aproximadamente U0 mais delta de U, e além disso vai assumir que a velocidade de equilíbrio sendo nula, né? E se U0 é igual a zero. Ou seja, no final, o U é apenas uma flutuação, delta de U.
E as hipóteses, que é manipular as equações e desprezar os termos quadráticos. Tudo que envolver delta ao quadrado, seja delta do campo de velocidade, ou delta dos portadores de carga, delta do campo elétrico, e assim acaba sendo zero. Então vamos continuar aqui, né? Começar a trabalhar com as equações, que é a primeira equação. Delta T dos portadores de carga mais divergente do NU igual a zero. E aqui a gente utiliza que o ΔT do N0 igual a zero. A gente assumiu que o N0 ele era fixo, né, uniforme e constante. E aqui, quando você fizer a expansão no N como sendo um N0 mais ΔN, e U é simplesmente o delta de U, vai aparecer um termo quadrático, ΔN vezes o delta de velocidade. Isso aqui é aproximadamente igual a zero. Então, essa equação linearizada fica assim, né? dt de ΔN mais N0 divergente do delta de U é aproximadamente zero. E vamos aplicar a mesma ideia na segunda equação. O delta de U mais o divergente, quer dizer, o escalar operador nabla do campo de velocidade, e aqui é a força de Lorentz. E note que nesse segundo termo, quando você fizer a linearização, vai aparecer o du e du, que é aproximadamente zero. Então, no final do dia, se a velocidade de equilíbrio é nula, esse termo acaba não contribuindo. E aqui também recordar que o delta de B é igual a zero. Estamos nos limitando no caso de ondas eletrostáticas. E com isso fica ΔT do ΔU, como está aqui. Novamente utilizamos que a derivada temporal do N0 igual a zero, igual o lado direito, menos E sobre M. O E é simplesmente delta de E. E aqui fica o delta de U vetor B0, porque o nosso delta de B é igual a zero. E a outra equação, que é a lei de Gauss, o D é aproximadamente E0 vezes delta de E, então aqui fica o divergente do delta de E o ρ é a carga elétrica, N0 menos N. Só que o N é N0 mais ΔN. Então, aqui fica, nesse lado fica menos delta de N, como está nessa expressão aqui. E coletando os resultados, a gente obtém os seguintes o sistema de equações que a gente vai ter que manipular. Ou seja, dt do ΔN mais N0 divergente do du. Derivada temporal do du é menos E sobre M, dE mais du vetor B0. E o divergente do dE é menos E sobre E0 ΔN. Aqui a gente tem um sistema com 7 incógnitas, ΔN, o dE são 3 componentes, né? dE de x, y e z, e aqui também, du, campo de velocidade, nas componentes x, y e z. E uma outra observação é que daqui por diante a gente vai começar a omitir essa notação de aproximadamente. Já fica implícito que estamos trabalhando com as equações linearizadas. Vamos assumir que essas flutuações elas são ondas planas, no sentido que a gente tem essas exponenciais de i, k escalar r menos ômega t, onde esse k ele é o vetor de onda, que nos dá a direção de propagação da onda, e ômega é a frequência angular. Ou seja, em outras palavras, o que a gente está fazendo no fundo é uma transformada de Fourier. As nossas flutuações, que aqui eu coloquei genericamente como f, ela fica como sendo essa amplitude f-til, que depende de k e ômega, a exponencial integrado em k e ômega. Esse 2π na quarta é uma convenção, né, que a gente coloca nas transformadas.
E esse F2, como eu comentei, é a amplitude de Fourier. Então, quando a gente passa para esses espaços, o que a gente está, no fundo, é analisando qual é essa amplitude aqui, né? Vamos tomar transformados de Fourier de ΔN, dE e du, que são as nossas incógnitas, e aquele sistema de equações, ele é mapeado nesse sistema. Onde tinha as derivadas temporais, aparece a frequência, e onde tinha as derivadas espaciais, aparece o vetor de onda. Então, você tem aquelas equações, vamos voltar aqui rapidamente, que é o sistema de equações. Esse daqui, quando a gente pega as flutuações no espaço de Fourier, elas são mapeadas nessas três equações aqui, que é o que a gente está trabalhando. Aqui uma pequena observação, até para não causar confusão, que é eu estou utilizando uma notação simplificada para as amplitudes de Fourier. Ou seja, esses ΔN, du e dE, uma vez que a gente está aparecendo frequência e K, está implícito que isso são interpretados como as amplitudes. Mas se não quisessem se confundir pela primeira vez, a rigor a gente deveria utilizar o ΔN, colocar um tio, isso depender de K e ômega, mas a gente acaba só utilizando essa notação simplificada ΔN, que já fica implícito, uma vez que a gente está trabalhando com K e ômega, que essas flutuações, na verdade, são as amplitudes de Fourier. O objetivo, então, é a gente trabalhar com esse sistema de equações e tentar simplificá-lo, né? Mas antes disso, fazer uma pequena observação aqui, que a partir da lei de Faraday tem uma informação interessante. Quando você vai para o espaço de Fourier, lembrando que o delta de E e delta de B é igual, então fica K vetor dE igual a ômega delta de B. Assim, no caso de ondas eletrostáticas, a gente tem que o delta de B ele é igual a zero. E ficamos com K igual a produto vetorial com dE é igual a zero. Ou seja, o K ele acaba sendo paralelo ao delta de E. É o modo longitudinal. Então, algumas vezes a gente vê em alguns livros já dizendo que ondas eletrostáticas é esse K paralela a dE, mas isso só é válido no caso de quando a gente tem a equação de Faraday inalterada, né? Ou seja, para Maxwell. Essa é importante, a gente só comentar que para ondas eletrostáticas o vetor de onda K ele é paralelo a delta de E, ou antiparalelo. Vamos agora trabalhar aquele sistema de equações, né? E o primeiro caso, mais simples, é a situação em que você tem um plasma não magnetizado, ou seja, esse campo de fundo B0 igual a zero. Nesse caso, as equações elas simplificam bastante. A primeira e a terceira equação ela fica inalterada. A gente tem menos i ômega dele mais n0 e kdu igual a zero. A segunda equação ela simplifica bastante. A gente fica com menos i ômega du mais E sobre mdE. E aqui fica bem claro que nessa equação a gente consegue eliminar as velocidades em termos do campo elétrico. Isso simplifica bastante o sistema. E a outra, IKDE, também fica inalterado, menos E sobre E0 delta de N. E o que a gente consegue tirar? Da primeira equação já fica claro que se a frequência é diferente de zero, a gente elimina o delta de N em função do delta de U. Ou seja, é só passar dessa equação para o outro lado e dividir por I ômega. Ou seja, o delta de N é igual a N0 sobre ômega K escalar du. Ou seja,
já tem uma expressão eliminando o delta de n em função do delta de u. Da segunda equação, como eu comentei, a gente elimina a velocidade em termos do campo elétrico. Ou seja, o delta de u é menos I E sobre m ômega vezes o delta de E. E aí vem, né? A gente vai agora retornar nessa equação, a primeira equação, a gente eliminou o delta de u em função do delta de E. Vamos substituir o delta de u aqui. Então, a gente tem, substituindo a segunda equação na primeira, que é justamente o delta de n, é n0 sobre ômega k, escalar quem? Esse termo aqui, o delta de u. Então, o que está em parênteses é justamente esse termo, menos IE dE sobre m ômega, e fica isso daqui, né? Menos IE n0 m sobre ômega quadrado k escalar dE. E utilizando este resultado na terceira equação, vamos só retomar aqui. Ou seja, da primeira a gente elimina o delta de n com relação ao delta de u. Na segunda, o delta de u com relação ao delta de e. E agora você utiliza esses resultados nessa terceira equação aqui, que substituindo o delta de n que a gente obteve. Ou seja, IKDE menos E sobre zero delta de n. Vamos fazer isso aqui. IKDE, como eu comentei, menos E sobre zero delta de n. Mas quem é o delta de n? É essa expressão que eu simplifiquei. Menos IEN0, aqui, m ômega dividido por m ômega quadrado, tá aqui, k escalar dE, aqui. E aí você obtém essa expressão, colocando IKDE em evidência, né, ficaria esse termo aqui, E quadrado, N0, ε0 sobre m, 1 sobre ômega quadrado. E aí você tem, nesse lado tem um IKDE, nesse lado também tem um IK escalar dE. Esses termos vão se cancelar. E aqui a gente define a conhecida frequência de plasma como sendo esse ômega p, que é a raiz quadrada de E quadrado, N0 e 0 sobre M. E aqui fica simples, lembrando que esse K escalar de E, como eles são paralelos ou antiparalelos, acaba sendo KdE. E assumindo que isso seja diferente de zero, ou seja, isso aqui, esse termo cancela com esse, a gente vai ter que o que está aqui entre parênteses é igual a 1. E daí você obtém, se isso daqui é zero quadrado n0 e0 sobre m, pela essa expressão é a frequência de plasma ao quadrado. Então, a gente tem que a frequência de plasma ao quadrado dividido por ômega quadrado é igual a 1. Ou seja, a frequência ao quadrado é igual à frequência de plasma ao quadrado. Essa é a solução que a gente tem. O objetivo é sempre esse, a gente manipular as equações de Maxwell, a equação do fluido, para encontrar a chamada relação de dispersão, qual que é a frequência. Essa é a primeira solução no caso de um plasma não magnetizado. A outro caso, que é um pouquinho mais elaborado, é a situação em que esse B0 é diferente de zero. Daí, recordando que a gente tem que para ondas eletrostáticas, o DE é paralelo ao K, então vamos fixar uma situação aqui, que é sem perda de generalidade. A gente coloca o campo B0 no eixo Z, ou seja, B0 vetor é igual a uma constante B0, vetor unitário na direção Z, e o K ele é paralelo ao delta de E. Daí a gente tem delta de E seno na direção X, mais delta de E cosseno na direção Z. Mesma coisa para o K. No fundo, vamos escolher que o K e o DE estão no plano XZ, como está nessa figura aqui. E o ângulo entre o B0 e o DEK é esse ângulo θ. Isso simplifica consideravelmente a situação. E vamos agora colocar essa situação
para simplificar o sistema de equações. Retomando agora, né, o sistema de equações com o B0 diferente de zero, que a gente tinha menos I ômega delta N mais N0 e K du igual a zero. E a segunda menos I ômega du, o outro lado da força de Lorentz, menos E sobre M, dE mais du vetor B0. Aqui agora a gente tem que levar esse segundo termo em consideração. E KdE é menos E sobre E0 delta de N. A primeira e a terceira ficam inalteradas, mas a segunda agora tem essa contribuição desse termo aqui. O que é importante, né, que agora a gente tem que decompor em componentes a velocidade. Não é tão simples resolver no caso vetorial completo. Então a gente faz voltar aqui, o ΔU como sendo o ΔU de x mais o ΔU de y, quer dizer, ΔU de x versor na direção x, mais ΔU de y versor na direção y, mais ΔU de z versor na direção z. E da primeira equação vamos começar a elaborar, né? A gente tem que o ΔN é igual a N0 sobre ômega, K escalar du. O K a gente já conhece, que ele está projetado no plano xz. E o du é aquela expressão que eu coloquei, né? O du de x, y e z nas respectivas componentes. Você faz o produto escalar e obtém essa expressão aqui. O delta de n é n0 sobre ômega k, seno de θ du de x, mais cosseno de θ du de z. Então, aqui a gente já consegue eliminar o delta de n em função das velocidades. Aqui, a velocidade na direção x e a velocidade na direção z. A segunda equação, a gente tem o menos essa equação aqui, né? Menos i ômega delta de u, menos E sobre m, dE mais du vetor B0. E fazendo o produto vetorial, a gente tem o du, todos os componentes, x, y, z, mas o B0 só tem a componente z. E quando se faz o produto vetorial, só fica as componentes x e y. Fica B0 vezes du de y na direção x, menos B0 du de x na componente y. E essa equação você acaba resolvendo ela em componentes. Componente x, y, z, que é menos i ômega du. Então, menos i ômega du de x, menos i ômega du de y, menos i ômega du de z. E aqui você vai abrir cada componente. Menos E sobre M é de x, é de y, é de z, como aparece. Só que nesse caso não tem dE de y. Por exemplo, aqui fica menos E sobre M, dE de x. Mas a componente dE de x é dE seno θ. E esse produto vetorial na componente x, que é esse termo aqui, B0 du de y, que eu escrevi nesse termo. O segundo, que é a equação na componente y, o nosso delta de E está projetado no plano xz, então não tem componente y. Fica só esse termo aqui, essa contribuição, menos B0 du de x, como está nesse parênteses aqui. A segunda, quer dizer, a última, né, menos i ômega du de z, dessa equação não traz contribuição no plano z, fica só o dE de z, que fica dE cosseno θ. Ou seja, você vê que a presença de um campo de fundo B0 já faz com que a gente tenha que trabalhar nas componentes, né? Mas ainda assim é tratável. Mas o que a gente pode observar é que nesse caso, novamente, todas as velocidades, du de x, du de y, du de z, elas são eliminadas em termos do delta de E. Manipulando essas três equações, você consegue eliminar todas as velocidades em termos da flutuação do campo elétrico. E da terceira equação, a gente tem essa aqui, IK escalar dE é menos E sobre E0 delta N. Aqui só fazendo o produto escalar, K escalar dE,
é igual a KDE seno θ mais KDE cosseno θ, que é igual a KDE, como a gente já esperava por ser um módulo longitudinal. Então, a equação fica simplesmente IKDE menos E sobre E0 delta de N. Portanto, a gente tem 5 equações aqui, né, com 5 incógnitas no final do dia, que é o delta de N, du de x, du de y, du de z e apenas o delta de E, já que a gente decompôs, né? Isso escrito levando em conta também que tem aquele ângulo θ, né, mas que é a princípio fixo, não acaba não sendo uma incógnita nesse sistema de equações. E você tem uma estratégia de solução que é seguindo aquilo que foi feito no primeiro caso, que é você elimina o campo de velocidade em termos do delta de E. Esse é o primeiro passo. O segundo, você utiliza a equação do ΔN e escreve que o ΔN depende da velocidade, mas a velocidade depende do ΔE. Então, no final do dia, você faz o ΔN em função do delta de E. E por último, você substitui o delta de E na expressão do delta de E, que eu vou voltar aqui, ó. Você conhecendo como que é esse delta de N em função do delta de E, aqui já tem delta de E. Então as coisas acabam simplificando e você vai obter uma equação para frequência. Normalmente nos casos eletrostáticos segue esse padrão. Eliminar as velocidades em termos do delta de E, depois substituir isso na equação do delta de N e por último utilizar a última equação para acabar escrevendo o delta de N na equação do delta de E e obter uma relação para frequência, ou seja, a relação de dispersão em consideração. Então, como eu disse, a gente consegue sempre eliminar as velocidades em termos das flutuações do campo elétrico. Esse aqui é o resultado. No fundo, o que se pode fazer é dar um pouco de algebrismo, mas é no fundo você manipular essas três equações. Você vai substituindo uma na outra, simplificando. Então, essas três equações você elimina o campo de velocidade em termos do delta de E. E é possível mostrar que esse aqui é o resultado. O delta U de x é menos IE sobre M, ômega dividido por ômega 2 menos ômega C, delta é seno de θ, onde esse ômega C vai ser definido daqui a pouco. Algo similar para o delta U de y é sobre M, ômega C, ômega 2 menos C quadrado, delta de E seno de θ. E o delta de U de Z menos is E sobre M ômega, delta de E cosseno. Esse ômega C é o que a gente chama de frequência de síncroton, que é a carga elétrica vezes esse B0 dividido pela massa. Bom, aqui a gente, nessas três equações, eliminamos a velocidade em termos da flutuação do campo elétrico. Lembrando que esse ômega C é constante, né? Porque o B0 é constante e uniforme. E aqui a gente tem o que o delta de N é N0, K sobre ômega, seno de θ, deu de x, mais cosseno de θ, deu de z. A gente conhece quem é o deu de x e o deu de z, que é substituindo. Então, a gente tem o deu de x, está aqui, em função do delta de E, e o deu de y em função do delta de E. A gente substitui essas expressões aqui. E você acaba simplificando bastante. A gente obtém que o delta de E de N é menos IK delta de E, N0 é sobre M, e aqui aparece um seno ao quadrado, ômega 2 menos C quadrado, mais cosseno ao quadrado, ômega 2. Aqui eu não fiz os passos intermediários porque são longos, mas eu tô dando exatamente o que tem que ser feito em cada etapa.
que é você simplificar as equações, aonde que você tem que substituir cada termo. Estou supondo já que com calma, quem está acompanhando aí pode fazer essas passagens. E se tiver alguma dúvida, entre em contato. Essa é a expressão para o delta de n. Ou seja, a gente, retomando aquela discussão, a gente elimina a velocidade em termos do campo elétrico, substitui essa equação no delta de n, e agora volta com esse resultado para a última equação. Ou seja, substitui no delta de n anterior na expressão na última, que é IKDE menos E sobre E0 delta de n. O delta de n que a gente obteve aqui é essa expressão, que depende da frequência, do ângulo θ, né? E aqui traz o delta de E, mas que vai acabar cancelando aqui, né? Tem um delta de E também aqui. E recordando aquela definição, a frequência de plasma é raiz quadrada de n0 é quadrado m sobre ε0. Isso na raiz quadrada. E novamente, assumindo que o KDE é diferente de zero, esse delta de n vai trazer um KDE, mas aqui já tem um KDE no lado esquerdo. Então, aqui, o KDE no lado esquerdo vai se cancelar com o KDE no lado direito. A gente vai acabar tendo essa expressão aqui. 1, frequência de plasma ao quadrado, colchetes, seno ao quadrado de θ dividido por ômega 2 menos C2, mais cosseno ao quadrado dividido por ômega 2. Essa é a relação. No fundo, você faz toda aquela estratégia que eu coloquei, aqueles 3 passos, você acaba obtendo uma equação apenas para frequência, né? Ou seja, aqui, ó, ômega 2 envolvendo a frequência de plasma, a frequência de síncroton e o ângulo θ, que faz do K ou do DE com relação ao B0. E essa equação você pode fazer manipulações algébricas dela, passa para o outro lado, multiplica os termos, né? Coloca em denominador comum esses dois termos e obtém essa equação aqui. Ômega 4 menos, parênteses, ômega C ao quadrado mais ômega P ao quadrado vezes ômega quadrado mais ômega C quadrado, P ao quadrado, ômega P ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, igual a zero. Essa é a chamada relação de dispersão de Trivial-Peace-Gould, que é a relação de dispersão relacionada com as ondas eletrostáticas em um plasma magnetizado. E se você observar essa equação, está em ômega 4, mas no fundo ela é uma equação quadrática, né? Se você, lembrando da equação bem conhecida, né? ax² mais bx mais c igual a zero, aqui a gente reconhece que o x é o ômega quadrado. O a igual a 1, o coeficiente a igual a 1, o coeficiente b é menos ômega c quadrado mais ômega p ao quadrado, isso no parênteses. E o c é essa constante aqui, né? C quadrado, ômega c quadrado mais ômega p ao quadrado cosseno ao quadrado. Ou seja, c é isso. E a solução a gente tem, né? A solução é conhecida, é aquele termo x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, né? Onde esse delta é b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então a gente consegue dessa relação em ômega 4 reescrevê-la numa equação de ômega quadrado, com essa solução aqui, né? Ou colocando os coeficientes nos lugares que a gente tem é isso. É a equação para ômega quadrado, igual a meio, mas ômega c quadrado mais ômega p ao quadrado, mais ou menos a raiz quadrada disso, que é aquele termo lá, b quadrado menos 4ac. Aí fica isso, c2 mais ômega c2 mais ômega p ao quadrado, elevado ao quadrado, menos 4 ômega c quadrado, ômega p ao quadrado, cosseno ao quadrado. Isso na raiz quadrada. E mais ou menos. O importante que você pode notar aqui é que tem esse sinal mais ou menos. Então, quando formar o que está aqui dentro da raiz,
é sempre positivo. Então, quando você pegar o sinal de mais, esse ômega 2 é positivo. Aqui não tem nenhuma complicação. E no outro, quando você escolhe o sinal de menos, a gente nota que o que está na raiz quadrada é sempre menor em módulo do que está nesse termo aqui, C2 mais P2. Devido a esse sinal aqui, já que esse C2 é ômega C2, ômega P2, está tudo ao quadrado e o cosseno também está ao quadrado, então esse sinal aqui fica sempre negativo. Então, isso que está na raiz quadrada é sempre menor do que isso. Então, quando você pega o sinal menos, ainda assim, o ômega quadrado acaba sendo positivo. Ou seja, para qualquer ângulo que você pegar, a frequência o quadrado da frequência é sempre maior ou igual a zero. Isso nos coloca que esse modo é estável, né? Ou seja, no caso de trivial, nessa relação de dispersão trivial Peace Gold, todos os modos são estáveis. Aqui eu fiz uma observação, um caso que aparece bastante na literatura, que é conhecido, é quando você pega esse θ como sendo π sobre 2, 90 graus. Como eu coloquei nessa figura, você tem o plano XZ, o B está na direção Z, mas o K e o DE, como eles são paralelos, eles estão na direção X. E voltando na relação, né, a gente tem que se o θ, o cosseno de 90 é zero. Então esse segundo termo é nulo. E aí você tem o sinal mais e menos. Quando for o sinal menos, acaba sendo zero, como eu coloquei aqui, né? A solução trivial é o sinal negativo. Mas quando você pegar esse sinal como sendo positivo, esse primeiro termo é igual a esse segundo, já quando tirar a raiz. E aí fica um fator 2 que vai cancelar com esse, a gente tem que o ômega 2 é o ômega c ao quadrado mais ômega p ao quadrado. Ou seja, a outra solução não trivial é essa aqui, né? Ômega ao quadrado igual a ômega c ao quadrado mais p ao quadrado. E isso na literatura a gente define uma frequência muito especial, que é um ômega k, quer dizer, ômega h, que é a conhecida frequência híbrida superior, que no fundo a soma dos quadrados da frequência de Cyclotron e a frequência de plasma. Ou seja, ômega h ao quadrado é ômega c ao quadrado mais ômega p ao quadrado. E aqui fica bem claro, né, que a solução não trivial, no caso de θ igual a π sobre 2 ou 90 graus, você tem a solução em que a frequência ao quadrado é igual à frequência híbrida superior ao quadrado. Com isso, a gente termina os resultados dessa aula, que é, no fundo, analisar as ondas eletrostáticas e mostrar que obter a relação de dispersão de trivial Peace Gold, mostrar que para qualquer ângulo θ, os modos são estáveis e e apresentar algumas soluções, né, que é a solução de 90 graus relacionada à frequência híbrida superior. Mas o importante que a gente tem que ressaltar aqui, embora esteja uma série de contas algébricas feitas, é que existe um caminho, né, que é eliminar os campos de velocidade com relação à flutuação do campo elétrico, depois eliminar isso, o delta de n em relação a essas coisas, ou seja, manipular as equações para obter sempre uma relação envolvendo a frequência. E com isso a gente termina essa primeira parte. Na próxima, agora, a gente vai fazer uma conta um pouquinho mais elaborada, que é considerar o delta de B diferente de zero. E vamos seguir em frente, né? Obrigado pela atenção. É, Esse aqui é o contato, né, que eu estou colocando. Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu dei aqui os passos intermediários.
Se alguém quiser fazer a conta, também agradeço a FAPERJ pela bolsa de pós-doutorado. E é isso aí, pessoal. Vamos seguindo em frente para as próximas discussões, né? Agradeço a todos pela atenção. Até mais.